Alguma vez, após ter se tornado mãe, você já teve a sensação de olhar para si mesma e pensar: em que momento eu me perdi? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que uma mulher pode se fazer, principalmente depois da maternidade. Porque a maternidade ela transforma tudo, a rotina, o corpo, os relacionamentos, transforma a forma como nós enxergamos o mundo. Mas existe uma transformação que quase ninguém fala, a forma como ela transforma a nossa identidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como eu me reencontrei depois da maternidade. Na verdade, de como eu me reencontrei na maternidade. Porque durante muito tempo eu achei que tinha me perdido, até eu perceber que ser mãe era o meu principal chamado. Mas não é por isso que em diversos momentos eu não tive a sensação de ter me perdido de mim, da versão que eu conhecia. E olhando para trás, eu percebo que Deus estava apenas me reconstruindo. Espero que, através do meu relato, você se sinta acompanhada e consiga se reconectar consigo mesma, porque estou certa de que você está aí. Basta ouvir com atenção o seu próprio chamado. Então fica comigo, pegue a sua xícara de chá e se acomode aí para a gente conversar um pouquinho. Olá, jovens senhoras, eu sou a Manu e esse é o meu cantinho na internet onde eu compartilho a vida de forma real, simples e sensível. Maternidade, fé, livros, antiguidades e as belezas escondidas nos dias comuns. Quando nós nos tornamos mães, uma coisa curiosa acontece. Vê se não é assim. De repente, nós passamos a ser necessárias o tempo todo. Alguém precisa de nós para comer, para dormir, para tomar banho, para se sentir seguro, e isso é lindo. Mas também pode ser um pouquinho pesado, né? Porque aos poucos a gente corre o risco de existir apenas para atender necessidades. Isso é mais comum do que andar para frente. Sem perceber, a gente vai deixando pequenas partes de nós para depois. Depois eu volto a ler, depois eu volto a cuidar de mim. Depois eu volto para os meus hobbies, depois eu volto para os meus sonhos. Depois. E um dia a gente olha para nossa própria vida e percebe que já nem sabe mais direito quem é. Antes de ser mãe, existia uma parte muito forte da minha vida que era a dança. Eu diria que era a parte principal até. E mesmo após o nascimento do meu primeiro filho, ela continuou pautando a minha vida e a vida da nossa família. Durante muitos anos eu dei aula de dança e, em paralelo, eu me mantinha num outro emprego normal. Era uma jornada dupla, cansativa até, mas aquilo me fazia bem. Eu tinha a impressão de que um emprego acabava descansando no outro. Que quando eu cansava da dança, eu tinha um emprego analítico. Quando eu me cansava das análises, eu tinha dança para voltar. Para mim, aquilo era um equilíbrio. A dança fazia parte da minha identidade. Era uma forma de expressão, de criatividade, de movimento, de arte. Eu ensinava outras pessoas, criava coreografias, vivia aquele universo. E por determinado momento eu achei que aquela fase tinha ficado para trás quando eu me tornei mãe, como se fosse uma versão antiga de mim, como se aquela mulher tivesse escondida. Mas hoje eu percebo que ela nunca desapareceu. Isso seria impossível. Ela apenas estava esperando para ser reencontrada de alguma forma, mesmo dentro de outra realidade. E talvez seja exatamente isso que acontece com muitas mulheres. Nós acreditamos que precisamos escolher entre ser mãe e ser nós mesmas. Mas talvez a questão nunca tenha sido escolher. Talvez a questão seja integrarmos esses papéis tão incríveis, porque na minha cabeça eu não deixei de ser quem eu era quando eu me tornei mãe. Eu apenas ganhei mais uma camada. E a cada novo filho surge uma nova versão de mim. E essa minha mudança, ela não veio com o primeiro filho logo de cara. Após o nascimento dele, me mantive em 2 empregos ainda, trabalhando de segunda a sábado, às vezes até de segunda a domingo. Inconscientemente, eu não me permiti mudar, eu queria continuar igual, com a mesma rotina, a mesma vida, e por 4 anos eu fiz isso. Até hoje eu colho os frutos dessa decisão que custou um pouco caro, mas esse é um assunto que eu quero abordar quando nós conversarmos sobre culpa. Aliás, você quer saber mais sobre isso? Me conta aqui nos comentários sobre a culpa materna, especialmente. Então, após o nascimento da minha segunda filha, eu mergulhei de cabeça na maternidade. Parece que foi uma forma de compensar a falta da primeira gestação, sabe? Não sei. E essa fase coincidiu com um período de pandemia, então eu virei mãe em período integral. E eu não estava pensando em identidade naquela época, eu só queria passar pelo dia. E muitas mães vão entender exatamente o que eu estou falando. Existem fases em que sobreviver já é uma vitória. Mas quando os anos foram passando, eu comecei a perceber que havia uma necessidade crescendo, uma necessidade de me reencontrar,
de lembrar quem eu era antes dessas funções que eu exercia. Foi aí que algumas pequenas coisas começaram a reaparecer. Uma delas foi o crochê. Durante o puerpério da minha terceira gestação, eu voltei a fazer os meus amigurumis. E aquilo parecia algo tão simples, mas não era. Enquanto as minhas mãos estavam trabalhando, a minha mente descansava. Enquanto eu criava algo bonito, eu também estava reconstruindo partes de mim, partes de quem eu era. Hoje eu vejo que aquilo era muito mais profundo do que um simples passatempo. Era um reencontro de fato. Depois veio outra descoberta, ou melhor, um reencontro ainda maior, o universo vintage. E talvez isso pareça apenas uma questão de roupas, mas não, nunca foi apenas sobre isso. O vintage, ele me ajudou a entender quem eu era de fato, a entender aquilo que eu valorizava, a beleza da delicadeza, da feminilidade, da simplicidade, das coisas feitas com intenção, das histórias que atravessam gerações. Se você tiver interesse em saber como foi que eu acabei me interessando de fato pelo universo vintage, eu vou deixar aqui neste card o vídeo em que eu conto essa história, tá bom? Então, quando eu comecei a explorar esse universo, eu percebi que eu não estava apenas mudando a minha forma de me vestir, eu estava encontrando uma linguagem para expressar partes da minha personalidade que sempre estiveram ali, mas estavam escondidas. E sabe o que é interessante? Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que eu me aproximava ainda mais de Deus. Porque durante muito tempo eu pensei que identidade era algo que a gente construía sozinho, sabe? Mas hoje eu acredito que existe algo muito mais profundo, algo muito maior. Existe a identidade que Deus planta em nós. Sabe aquela essência que continua existindo mesmo quando nós atravessamos mudanças? Mesmo quando os papéis mudam? Mesmo quando a vida parece completamente diferente? Hoje eu sou mãe de 3 filhos, mas eu não sou apenas mãe. Sou uma mulher que ama livros, que ama conversar sobre fé, que gosta das antiguidades, que gosta de escrever, que gosta de criar, que ama a estética vintage, que ama aprender, que ama dançar, que ama ensinar, que hoje ama dançar em louvor a Deus. Todas essas partes convivem dentro de mim. Nenhuma delas ficou para trás. Nenhuma versão foi apagada. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo se sinta exatamente da forma contrária. Talvez você esteja pensando, mas eu nem sei mais quem eu sou. Se esse for o seu caso, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você não tenha se perdido, talvez apenas você esteja em uma estação de redescoberta, porque algumas versões de nós precisam descansar para outras florescerem. E tudo bem, não tem problema. Foi justamente durante o meu puerpério mais recente que nasceu esse canal. Gente, no meio do caos, das madrugadas, do cansaço, das emoções, da instabilidade. E olhando para trás, eu percebo que este canal é mais do que um projeto. Ele é um símbolo também. É um símbolo de que ainda existe uma mulher dentro de mim que pode recomeçar, que pode continuar aprendendo, errando, crescendo, sonhando, criando e compartilhando experiências. Talvez seja por isso que esse canal exista, para conversar sobre maternidade, mas não só sobre ela, para conversar sobre fé, sobre crescimento, sobre identidade, sobre recomeços, sobre encontrar beleza nos dias comuns. Quantas versões de nós temos? É sobre lembrar que ainda somos pessoas completas, mesmo quando a vida nos convida a desempenhar tantos papéis diferentes. E se existe algo que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é isso. Talvez você não tenha se perdido, talvez Deus esteja trabalhando em você de formas que você ainda não consegue enxergar completamente. Porque a maternidade muda muita coisa assim, muda a rotina, muda os planos, muda a forma como nós nos vemos, mas ela não tem o poder de apagar a essência que Deus colocou dentro de nós. Às vezes algumas partes ficam adormecidas por um tempinho. Às vezes alguns sonhos precisam esperar um pouco. Às vezes nós entramos em estações de cuidado, de entrega, de transformação, mas aquilo que Deus plantou em nós continua lá, não morre, esperando o momento certo para florescer novamente. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. E talvez seja exatamente esse o lembrete que algumas de nós precisamos ouvir hoje. Nem toda pausa é o fim, nem todo silêncio é perda, nem toda mudança significa que nós deixamos de ser quem nós éramos. Às vezes estamos apenas nos tornando quem Deus sempre sonhou que fôssemos. Então que você encontre beleza nessa estação da sua vida também.
que você tenha coragem de se reencontrar e que, acima de tudo, você nunca se esqueça que a sua identidade mais profunda não está nos papéis que você exerce, mas em quem você é aos olhos de Deus. Se você chegou aqui, me conta nos comentários. Existe alguma parte de você que ficou esquecida durante algum tempo que você gostaria de reencontrar? Pode ser um sonho, um hobby, uma profissão, uma paixão antiga. Eu vou adorar ler a sua história. E quem sabe a gente descubra juntas que nunca estivemos realmente perdidas. Estávamos apenas nos tornando quem deveríamos ser. Muito obrigada por compartilhar de mais um retrato da maternidade comigo. Lembre-se, amiga, a maternidade transforma quem nós somos, mas ela não apaga a nossa essência. Em meio às mudanças, aos desafios, aos recomeços, ainda existe uma mulher única dentro de você, sendo moldada por Deus e florescendo em cada nova estação da sua vida. Que Deus te abençoe, um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.